Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Walter, sou fisioterapeuta, mestre em fisioterapia, doutorando aqui da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto e estou aqui para falar sobre a aula de cotovelo na disciplina de Cinesiologia e Biomecânica para a Faculdade de Fisioterapia aqui da mesma instituição. Bom, quero iniciar aqui num pomar, nesse tempo de coronavírus, está difícil fazer a aula presencial, mas quero iniciar com vocês para pensar na importância do cotovelo na vida de vocês. Então imaginem vocês precisarem pegar uma fruta, subir no pé de uma árvore, sem a função do cotovelo. O cotovelo, a articulação existe, mas sem movimento. Será que a gente conseguiria? Qual seria o impacto, não só da falta de movimento, mas com o cotovelo rígido, rígido e extensão? Será que a gente conseguiria comer, levar a mão à boca? E se o cotovelo ficasse fixado em flexão, quais seriam as nossas dificuldades? Por que é importante ter essa movimentação no cotovelo? Qual é a movimentação mínima para que a gente possa ter uma qualidade de vida boa, ter uma função adequada? Vamos analisar então toda a artrocinemática de dentro do cotovelo, que é uma articulação, mas ela possui dois movimentos importantes, a flexão e extensão e a pronossupinação. Vamos analisar também a inervação e todos os músculos que envolvem todos esses movimentos do cotovelo. Por fim, imaginemos então uma modalidade esportiva que é muito mais complexa e vamos entender a importância dos ligamentos para estabilizar essa função quando é exigida não só o movimento total e uma força adequada, mas uma explosão, uma estabilidade e uma coordenação mais fina. Beleza, pessoal? Vamos mudar de cenário e até mais. Bom, pessoal, então mudando de cenário agora, vamos para a aula mais formal e o objetivo dessa aula é seguir alguns itens como o plano, ou movimentos, a mensuração da ADM, entender um pouco da osteologia do cotovelo, estabilizadores estáticos, os ligamentos e cápsula, estabilizadores dinâmicos como os músculos e onde eles são importantes, principalmente no estresse em valgo e varo, quais músculos ajudam em qual situação, estruturas neurovasculares, tanto vamos destacar aí a função motora desses nervos, quanto a de sensibilidade. Carga e alavancas, aspectos antropológicos, onde a gente tem vantagens mecânicas por conta disso, e um mergulho na clínica. No plano sagital, o que é interessante observar é a flexão e extensão, né? O objetivo aqui é que a pessoa apresente ou tenha 0 grau de extensão e até 140 graus ali, ou um pouco mais, de flexão. De 30 a 130 a gente considera um ângulo funcional, a gente vai aprofundar aí no decorrer da aula. E no plano frontal, a gente pode observar também o ângulo de carregamento, que é a relação do braço com o antebraço. E esse ângulo de carregamento, ele fica um pouco mais valgo, dependendo da obliquidade da tróclea que fica no úmero, ok? Então, a una vai se articular com a tróclea do úmero e essa obliquidade aí que vai dar essa angulação. Na última imagem, que o cubitus varus, que é o cotovelo varo, é bem comum em pessoas que têm uma fratura nessa articulação e muda a obliquidade da tróclea, fazendo com que a pessoa apresente um cotovelo varo. A gente espera, né, um ângulo normal de ângulo de carregamento de 10 a 18 graus. Acima de 30 graus a gente considera um ângulo valgo excessivo.
e menos de 5 graus reto ou até mais acentuado, né? A relação do antebraço mais próximo do corpo, a mão, né? Formando um ângulo aí obtuso entre o húmero e o antebraço, como um cotovelo varo, ok? Ou na vara, né? Dependendo dos autores, aí você vai encontrar essas pequenas diferenças. E também na determinação aí em detalhes desses ângulos. Então, varia um pouquinho de autor para autor. A gente estou trazendo aqui alguns valores baseado no Capante. Outras referências estarão no final da aula. Esse valor exato, obviamente, a gente não vai pedir na prova, mas sim a sua interpretação, né, em valores extremos, para que firme o conceito de que é um ângulo varo, o que é um ângulo normal, o que é um ângulo do cotovelo valgo. Tudo bem? Bom, nesse slide aqui, a gente vai entender mais a osteologia da formação do ângulo de carregamento, tá bom? Então, nessa figura à direita, vou destacar aqui, a gente tem um eixo em preto, que ele é transversal ao cotovelo, perpendicular ao cotovelo. Porém, o ângulo de movimento articular, ou seja, como a articulação do cotovelo está disposta, ela está em vermelho, é um pouco mais oblíqua. Então, isso faz com que, quando a gente dobre o cotovelo, até a gente mantenha um certo alinhamento em relação do húmero e o antebraço. Mas em extensão, botando aqui o mouse, em extensão, a gente observa aqui um ângulo de carregamento, como está na figura à esquerda. Por seguir a articulação, a trajetória em vermelho, tudo bem? Aqui é a trajetória do movimento, eles estão tentando ilustrar. Essa figura está explicada no Capante, tudo bem? Então, tanto a ulna quanto o rádio, a ulna se articula aqui na tróclea e a cabeça do rádio aqui no capítulo. As duas articulações aqui, tanto do capítulo quanto da tróclea, elas são convexa e a ulna e o rádio são côncavas, tá bom? Isso é um detalhe importante para que lá na ortopedia, na terapia manual, para você ajudar o seu paciente a ganhar o movimento, esse conhecimento de artrocinemática vai ajudar para que vocês, com a mão de vocês, ajudem esse movimento ser realizado. Então, você vai ajudar o movimento aqui, fazendo com que o cotovelo, na flexão, também deslize para cima, a favor do movimento, que é a lei do côncavo e convexo, que vocês já escutaram. No cotovelo é a mesma coisa. Então, o cotovelo na flexão, ele vai girar e deslizar para o lado da flexão, e a extensão, a mesma coisa. Ok, pessoal? Nessa amplitude de movimento do braço, nós temos aqui, então, o destaque da ADM também normal e funcional. O normal é o que a gente espera, na maioria das pessoas, de 140 a 0 grau, 140 de flexão, 0 grau de extensão. E na pronossupinação, que é o movimento que o cotovelo também faz, nesse posicionamento que é fácil identificar com o cotovelo a 90 graus, de 90 graus na supinação, 0 grau é considerada pronossupinação neutra, e a pronação de 85 a 90 graus. E esses movimentos funcionais, ADM funcional, é uma ADM que o paciente consegue viver bem com ela, apesar de uma limitação. Então, o paciente que tem de 30 graus, menos 30 graus de extensão a 130 graus de flexão, ele consegue fazer muitas coisas das atividades do dia a dia dele. E de pronossupinação de 50 a 50, tanto de pronação quanto supinação, também. Essa imagem aqui ilustra como foi feito esse tipo de pesquisa, por exemplo, eles avaliam
a pronossupinação durante algumas atividades de uso de copo, de garfo, de cadeira, da porta, um arremesso, a faca, pegar um telefone, ler um jornal. Então foi mensurado, então, durante esses movimentos, para esses movimentos, uma amplitude de 50 graus para ambos os lados foi suficiente para que essa pessoa realizasse todas essas atividades. A mesma coisa para a flexão. Então foi feito um estudo parecido para abrir uma porta, arremessar, usar uma cadeira, ler um jornal, usar uma faca e um garfo, copo e o uso do telefone. Então você utiliza mais ou menos de 30, menos 30 de extensão, um déficit de 30 graus de extensão, a gente pode considerar, a 130 graus de flexão. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda câmera aqui. Em relação à amplitude de movimento, a gente espera, portanto, de 145, em alguns casos até 160 graus de flexão. A extensão, que é a volta do movimento do cotovelo, a gente espera 0 grau, a volta total da extensão. E quando essa extensão ela excede alguns graus, que é normal, mas acima de 10 graus, a gente considera, nós identificamos isso como uma hiperextensão do cotovelo. É possível isso acontecer em outras articulações e esse nome é dado de frouxidão ligamentar generalizada. Mas no cotovelo, como vocês podem ver na figura, a gente pede para estender e a gente checa, né, as duas articulações para ver se é mais genético da característica da pessoa ou se é algo específico de um dos membros. Bom, como vocês podem ver, então a gente tem essa articulação do húmero, tanto com o rádio, especificamente a parte do húmero, relembrando a anatomia, o capítulo com a fóvea da cabeça do rádio, e também nessa articulação gínglico ou dobradiça, nós temos a una com a região da tróclea do húmero. A tróclea é esse tipo de um carretel vazio, sem linha, né? E a una, portanto, essa incisura troclear se conecta aí com esse carretel, formando essa articulação que permite a flexão e extensão. Então aqui a gente observa duas articulações, tanto o rádio com o húmero e a una com o húmero. Isso são duas articulações se conectando. Nós temos também, que a gente vai avançar, o rádio com a una proximal e distal, ok? Que ajuda nessa articulação no movimento de pronossupinação. Então esse é o encaixe, né? O encaixe do olecrano aqui na fossa olecraniana, na figura esquerda, e na direita a gente observa aí a flexão total sem nenhuma massa aí muscular interrompendo, o total contato com o processo coronoide da una na fossa coronoide do húmero, que é a flexão total. E a extensão total a gente tem também à esquerda o limite ósseo, né, que é um limite que acontece no movimento. Na flexão a gente vai ver que a massa muscular não permite esse contato ósseo. Aqui a artrocinemática, então. Imaginemos aqui na figura esquerda, que está sinalizada com o círculo vermelho, uma flexão total. Nessa flexão total, você tem o rolamento da articulação com o deslizamento para o mesmo lado. O rádio acontece a mesma coisa. Então, tanto a una quanto o rádio fazem o mesmo rolamento e deslizamento em relação ao húmero. Ok? Tanto na flexão quanto na extensão. Aqui a gente observa na figura de baixo os músculos, os ligamentos e as cápsulas durante a flexão. Essas estruturas anteriores elas se afrouxam, elas ficam mais frouxas e encurtadas. E na extensão, a região anterior, as estruturas musculares, capsulares, elas são distendidas e, em consequência, a região posterior durante a extensão, elas são
afrouxadas, encurtadas. Tudo bem? Então, o que limita os movimentos na flexão, em primeiro lugar, está sinalizado aqui, é a massa muscular. Então, é o bíceps, é o braquial, os músculos do antebraço, eles vão limitar o movimento. Em segundo lugar, é a cabeça do rádio, como vocês podem observar, na fossa supracondiliana. Em terceiro, e aí sim, a região de tensão posterior capsular. Em quarto, o alongamento do tríceps, né? Nessa posição, o tríceps é a última estrutura a se tensionar. Já na limitação para o movimento em extensão, em primeiro lugar, nós temos o apoio do olecro na fossa olecraniana. Então, na extensão, de fato, o contato ósseo. Por isso que o final do movimento de extensão, se você fizer passivamente ou até ativamente no seu próprio corpo, você vai perceber que o final do movimento, vídeos em casa tem essas coisas. No final do movimento, é mais rígido. Então, o cotovelo ele é bem interessante para perceber o final do movimento. Enquanto que na flexão, o final do movimento ele é macio, vocês podem ver em vocês mesmos ativamente ou passivamente, porque é o músculo que limita. Na extensão, ele é mais firme, tanto ativamente quanto passivamente. Ele é mais seco, mais duro. Então, essa percepção é interessante que vocês já comecem a adquirir agora, tá bom? Em segundo lugar, na extensão, então, a gente tem, de fato, a região capsular anterior e, na sequência, a terceira parte é a resistência da musculatura flexora. E os três músculos aí, o bíceps braquial, braquial e o braquiorradial. Uma lesão degenerativa no cotovelo e essa paciente ela chegou apresentando, foi traumática, mas se acentuou por características genéticas, foi uma reação muito grande e ela chegou com uma limitação de movimento, tanto flexão quanto extensão. E nesse caso, no final do movimento, a gente percebeu um final do movimento seco, duro. E aí sim foi investigado com exames de imagem e detectou aí que a limitação, como mostra na ressonância magnética, que a limitação ali, a impactação para que a pessoa não tenha mais movimento é estritamente óssea. E para esse tipo de intervenção precisa ser cirúrgica, precisa fazer uma adequação, uma limpeza na articulação, um ajuste de tirar essas espículas ósseas e aí sim liberar esse movimento. No cotovelo nós temos um problema que cirurgias, traumas, tempo de fratura, se a gente não mexe muito rápido, deixa só o tempo de cicatrizar, o início, o cuidado inicial, dependendo da fratura, já movimentar, ou da cirurgia, o cotovelo é uma das articulações que mais se enrijecem. Ela é muito fácil ficar dura e ter dificuldade de movimentar. Então, provavelmente, essa paciente também já está com uma rigidez capsular, muscular, mas o principal ponto aqui já é a estrutura óssea, então precisa ser liberado isso e depois a gente olhar para os outros fatores. Bom, falando um pouco da pronossupinação, que é a articulação radioulnar proximal e distal, trocoide ou pivô uniaxial, realizando o movimento de pronossupinação no eixo longitudinal e plano transverso. A gente avalia isso na posição anatômica, o braço ao lado do corpo. Na figura da direita, nós observamos primeiro a radioulnar distal, o rádio côncavo, grande, e aqui no processo estiloide a una menor. Então o rádio ele rola e desliza para o mesmo lado, isso facilita na nossa terapia manual, para o ganho de pronação ou supinação. Então a gente vai fazer o movimento para ajudar, por exemplo, na mesma direção. Tá? Isso lá na articulação proximal, é importante vocês saberem
que o movimento artrocinemático é diferente. Então vamos olhar lá para o proximal. A una é maior, ela é fixa na pronospinação e cadeia cinética aberta, né, que é esse movimento aqui, ó, pronospinação. Então, nesse posicionamento aqui, o rádio ele faz um movimento pivô no seu próprio eixo, tá? Descrito por Newman. Então, a gente observa aqui. Beleza. Então, ele faz um giro no seu mesmo lugar. O que acontece é que no segundo Capandi, você tem, além desse giro, você tem um cone, você tem um movimento de inclinação em Y da cabeça do húmero durante da supinação para a pronação e também um pouco de deslizamento, ilustrado na figura aqui abaixo. E esse pequeno deslizamento, ou seja, ele não considera que ele é um pivô único exclusivamente, que nem um rolemã que fica rodando no mesmo eixo. Ele tem um pequeno deslizamento e uma pequena inclinação. Isso fundamenta uma terapia manual da cabeça do rádio que vai facilitar o deslizamento na direção oposta na cabeça do rádio. Então, essa artrocinemática é importante entender que vai dar toda a base da terapia manual. Então, por exemplo, só para vocês saberem onde que a gente vai chegar depois na ortopedia e nas técnicas de terapia manual. Então, na pronação, por exemplo, a mobilização é anterior, em sentido posterior. E durante a supinação, a força ela vai ser de posterior para anterior. Então, vai ser realizada uma pressão na cabeça do rádio nessa direção para facilitar essa movimentação. Ou seja, essa artrocinemática ela ocorre, segundo alguns autores, no mesmo eixo, no Newman, mas para a técnica da terapia manual, e podemos usar o Capandi, por exemplo, você tem sim uma inclinação e um pequeno deslizamento da cabeça do rádio ali, o que fundamenta então é esse deslizamento com a terapia manual para facilitar o movimento, ou em pacientes que têm um pouco de dor, você realiza essa mobilização para facilitar o movimento e diminuir o desconforto no movimento de pronação e supinação. Beleza? Mas para agora é importante entender que esses movimentos ocorrem. Bom, vamos falar um pouco de ligamento agora. Vou destacar aqui inicialmente os ligamentos estabilizadores mediais e laterais. O medial, também conhecido como ligamento colateral medial, possui 3 feixes. O anterior, o posterior, o transverso, também conhecido como cúpero transverso. E os estabilizadores laterais, chamados esse conjunto de ligamento colateral lateral, que possui 4 feixes: o ligamento colateral lateral ulnar, o colateral radial, o ligamento anular e o ligamento colateral acessório. Então, esses ligamentos, o ligamento colateral medial estabiliza o estresse em valgo, enquanto que o ligamento colateral lateral estabiliza o estresse em varo. Tudo bem? O varo do cotovelo e o valgo do cotovelo. Foi dito antes lá. O ligamento anular, ele tem uma função também, e principal, obviamente, de estabilizar a cabeça do rádio durante a pronossupinação. A lesão desse ligamento anular faz com que a cabeça se eleve com a tração do bíceps braquial, que vai se inserir lá na tuberosidade radial. Aqui a figura à esquerda, a gente ilustra onde há o estresse. Então, quando você faz um estresse aqui da região medial, tá? Quando você faz o estresse da região medial, o primeiro a estabilizar são o colateral medial. Então, é um estresse, nesse sentido aqui, é um estresse em valgo, tá? Então, quando na figura subsequente esse ligamento se rompe, vou explicar aqui um caso, por exemplo, interessante, aí você tem o rádio no capítulo como estabilizador, então, mecânico, né? De ósseo, tá? Então, esse gráfico aqui ilustra, no primeiro, com o ligamento íntegro, obviamente, a cabeça do rádio ela é pouco estressada. Já no segundo momento, você tem a ruptura do ligamento medial, né? Você tem o estresse totalmente na cabeça do rádio. Tem um caso interessante de um jogador de vôlei, vou colocar a figura aqui, eles costumam se abraçar,
E aí na comemoração o rapaz veio por trás e empurrou, né, durante a comemoração e fez um estresse em valgo durante uma competição. E lesou um grau 2, não foi um grau 3, que é uma ruptura total, mas incapacitou ele de jogar. Então a gente teve que fazer uma bandagem, nesse caso, para que a bandagem substituísse temporariamente esse ligamento até ele cicatrizar integralmente, até ele terminar o campeonato, foi nos jogos regionais. A cápsula articular fixa-se em torno então da extremidade distal do húmero e na extremidade proximal, acompanhando a linha pontilhada. Bom, essa aqui é a ilustração da cápsula. Você pode ver que ela é uma estrutura, né, fibrocartilaginosa, que se assemelha num dado momento, né? Aqui é uma forma ilustrativa, obviamente, mas ela se assemelha bastante ao ligamento. Então, são estruturas bem parecidas. No ligamento, há uma concentração maior dessas fibras no alinhamento que permite a estabilidade. Então, aqui eu destaco os ligamentos, né, o anular, que a gente observa em cima da cabeça do rádio. Tá bom? Então, a vista anterior à esquerda e a vista posterior à direita. Passou minha filha aqui. Vamos lá. O antebraço. A conexão no antebraço que eu quero destacar é essa membrana interóssea, né? Ela serve para manter as articulações rádio e una unidas e também dá uma estabilidade aí na transmissão de força. Ela também fornece uma área de superfície para fixação dos músculos do antebraço e essa estabilidade longitudinal. Então, se extirpar, por exemplo, a cabeça do rádio em um teste anatômico, a gente observa a migração de 0,4 milímetros da cabeça do rádio. Mas se fizer dissecção a fibrocartilagem triangular que fica no punho, ajuda para estabilizar a conexão dessas estruturas, o rádio, né, em direção à una sobe também 2,2 milímetros. Mas se fizer a transecção de toda a membrana interóssea, a gente observa a migração de 16,8 milímetros. Então, a gente tem os ligamentos, vou começar aqui na primeira linha. Ligamento colateral unar ou colateral medial, né? Foi como a gente denominou, alguns autores denominam colateral unar porque fica do lado da una, região medial. Ele estabiliza o estresse em valgo, tá bom? Então, no estresse em valgo, você vai tensionar esse ligamento. O estresse, na segunda linha, o estresse em varo vai tensionar o ligamento colateral lateral. A distração do rádio, fazendo essa distração do rádio, vai estressar o ligamento anular, que é o que estabiliza. A membrana interóssea, ela é tracionada pela compressão longitudinal, ou seja, você empurra alguma coisa, existe uma tração muito grande. E também na supinação e distração do rádio, ela tem um papel aí. E os ligamentos palmar na supinação e o ligamento capsular dorsal na pronação. O bíceps braquial, braquio radial e o braquial, ok? Então, vou destacar aqui a importância do bíceps na sua inserção distal na cabeça do rádio, tá bom? E na alponeurose do bíceps braquial, a gente observa. A ação de flexão e supinação, a supinação ela é mais forte que a pronação, justamente porque o bíceps tem essa ação supinadora, muito boa, e é inervado pelo músculo cutâneo, nos níveis de C5 e C6.
Quem quiser maiores detalhes, sugiro o Kendall. O tríceps, então a inserção dele vai ser na superfície posterior do olecrano, tá? Da una, e na face da una, ele estende o antebraço e é inervado pelo nervo radial nos níveis de C6 a T1. Vou destacar assim, alguns músculos mais importantes que a gente atua bastante no cotovelo. Então, por exemplo, os extensores do carpo. Perdão, estamos nos flexores. Nos estabilizadores dinâmicos mediais. São o flexor unar do carpo, flexor radial do carpo, flexor superficial dos dedos e pronador redondo. Todos esses, além de fazerem a flexão do punho e dos dedos e a pronação, eles ajudam a estabilizar o estresse em valgo, por eles estarem nessa região medial do cotovelo e estão inseridos, né, a origem de inserção deles no húmero, né, epicôndilo medial. Então, eles cruzam essa linha articular nessa região. Então, num estresse, por exemplo, de lesão ligamentar, é interessante trabalhar esses músculos, tá bom? Então, eu machuquei o ligamento colateral medial. Posso fazer algum exercício para ajudar esse ligamento? Sim, esses 4 músculos aí, tá bom? Então, aqui destacando um pouco mais detalhado alguns deles. Então, flexor unar do carpo, origem, o epicôndilo medial, uma ação secundária auxilia na flexão do cotovelo, né, por cruzar essa articulação, e é inervado pelo nervo ulnar nos níveis de C7 a T1. Já olhando agora o compartimento lateral, os estabilizadores dinâmicos laterais, que ajudam a estabilizar o cotovelo em varo, são eles: o extensor unar do carpo, extensor comum dos dedos, extensor curto e longo do rádio e o anconeu, que pega um pouco essa região. Bom, os extensores, né, o extensor radial curto e longo do carpo, eles são inervados pelo nervo radial. Os dois, né, tanto o extensor, isso é uma parte interessante, que todos os extensores do punho são inervados pelo nervo radial. Então, lesou o nervo radial, você não tem nenhum músculo mais que faça a flexão. Então, se lesar o nervo radial, que acontece em algumas cirurgias do húmero, a pessoa simplesmente, se lesou esse nervo, ela não consegue fazer esse movimento aqui, ó, de extensão do punho. E às vezes dormir em cima do braço também, pega o nervo radial, a pessoa perde um pouco esse movimento. Então, existem algumas situações que dá para recuperar, outras precisa de alguma intervenção cirúrgica e outras não é possível. Diferente da flexão, por exemplo, que nervos diferentes conseguem fazer a flexão do punho. Bom, pronação e supinação. Pronação, nós temos o pronador quadrado e redondo, a supinação, o supinador e o bíceps braquial, tá bom? Aqui os motores primários, eu fiz uma tabelinha para vocês verem aqui, os principais para fazer a flexão do antebraço, a extensão do antebraço, a pronação e a supinação, como dito anteriormente. O que a gente pode observar é que esses músculos em conjuntos, eles podem fazer a coaptação articular, né? Então, isso ajuda na tração, numa resistência à tração longitudinal. Então, para apoiar, a gente já observou que um dos fatores que ajudam na estabilidade, na transmissão dessa força, é a membrana interóssea do antebraço. Para puxar esse conjunto de músculos, tanto do braço quanto do antebraço, eles ajudam na transmissão de força. Então, eles fazem um papel maior
do que a membrana interóssea, por exemplo, ou essa transmissão pelo próprio osso. Vamos dar uma adentrada agora nas estruturas neurovasculares do cotovelo. Então aqui está uma imagem com bastante informação para uma breve revisão anatômica. Então a artéria braquial passa anterior, tá bom? Na aula prática a gente palpa, observa isso. O tendão do bíceps, ele está mais lateral à artéria, então a artéria a gente vai palpar medial ao tendão do bíceps e mais medial ainda o nervo mediano, tá? Lateralmente o nervo radial e mais medial ainda do que o nervo mediano, onde está essa pontinha aqui, a gente bate, dói bastante, o nervo ulnar, ok? Então eu destaco aqui onde vocês precisam dar uma revisada. Existe um slide que dependendo onde você posiciona o teu braço e o teu cotovelo, a gente consegue tracionar, esticar, tensionar esses nervos específicos que eu acabei de dizer. Então, na primeira figura, é uma forma de a gente tracionar o nervo mediano. Então, quem quiser estender e levar a cabeça para um outro lado, a gente sente tensionar mais o trajeto do nervo mediano. O radial faz uma rotação interna, flexão, abaixa o ombro, abduz e leva a cabeça para o outro lado. A gente vai sentir o trajeto do nervo radial. E o ulnar é aquele óculos invertido, abaixando bem o ombro, se der, inclina um pouco a cabeça, a gente vai sentir mais a trajetória do nervo ulnar. A gente tensiona ele, a gente sente ele se sensibilizar, tá bom? Podem fazer esse teste na aula prática. Se tiver, não sei como é que vai ser esse coronavírus, a gente vai sentir um pouco o posicionamento com maior tensão. Além disso, é importante a gente saber, não só, como eu já disse por algumas situações, o que cada nervo inerva, né, de onde ele vem, para onde ele vai, e quais os músculos que estão relacionados com cada nervo, mas também o dermátomo, né, desde ele isolado quanto do segmento cervical. Então aqui eu destaquei a relação de dermátomos por nível cervical. Então, por exemplo, porque é importante saber isso, uma pessoa que sente formigamento ou uma dor nesse trajeto, eu sinto dor no cotovelo, mas não é só no cotovelo, ele sai do pescoço, vai até a ponta do meu dedo. Se ele seguir esse trajeto que vocês estão vendo aqui, de C7, C8, C6, T1, pode ser que seja um problema proveniente da coluna cervical, torácica, e está gerando esse incômodo aí ao longo do cotovelo. Então, nem sempre o sintoma no cotovelo é do cotovelo, por isso que é importante, e aí sim, provavelmente é por conta desses problemas de raiz, de nervo, tá bom? Ok. Então aqui um destaque onde o nervo radial passa, né, mais no dorso da mão, vai inervar esses músculos extensores do punho, o nervo mediano, alguns flexores do punho e a pontinha desses 3 dedos, né, assim, no túnel do carpo a gente sente formigar, então ele pega a palma da mão, esses 3, e esses 2 na palma da mão, o nervo ulnar e também inervando os músculos intrínsecos da mão. Mais um destaque é onde a gente observa o nervo radial na parte dorsal do braço e para onde ele vai inervar ali a parte do polegar dorsal da mão. O nervo mediano e ulnar, o nervo mediano mais o polegar na região palmar e o nervo ulnar mais na região ulnar e palmar. Como eu disse anteriormente, quando a gente faz uma pressão, 20% dessa força passa pela ulna e 80% pelo rádio, porque o rádio na mão
ele é uma estrutura óssea maior, ele recebe mais essa carga. Diferente quando você puxa. Quando você puxa, quem faz absorve mais o estresse dessa força são os músculos, principalmente o músculo braquiorradial. E aí a membrana interóssea também, na tração, quando você puxa, ela até afrouxa, fica mais relaxada. Ela não se tensiona, diferente na compressão que você tem aí a tensão dessas membranas trabalhando em conjunto. Tanto o rádio quanto a una absorvem essa força. Eu estou atendendo um lutador, ele segue uma linha. É do Bruce Lee, é uma linha do Bruce Lee que ele usa muito o corpo para dar o soco e ter uma força muito forte. E esse rapaz, ele teve uma fratura por estresse, uma lesão condral da cabeça do rádio, fazendo esse movimento. Então essa força, ela passou por esse rádio, aqui não machucou, e ele foi sentir no cotovelo. No cotovelo, como é muito comum ter a epicondilite, ele ficou tratando por muito tempo, achando que a epicondilite sem ter resultado. E aí investigaram com exames de imagem e viram que ele tinha uma fratura ali na região condral e subcortical da cabeça do rádio. E muito provavelmente, né, essa é uma descrição que a gente está acompanhando, para descrever o mecanismo de lesão como um impacto por conta da modalidade esportiva que ele faz, né? E é condizente, porque ele sente mais quando ele vai fazer esse soco direto e não nos exercícios de estresse ou quando a gente estressa os tendões extensores do punho. Vamos analisar um pouco o movimento de flexão. Esse gráfico aqui, ele avalia onde a gente tem, qual situação que a gente tem mais força durante a flexão de braço. Então, começar aqui no 0 grau, o braço está totalmente estendido e a pessoa vai fazendo força. E quando o braço está aqui em torno de 90 graus, que ele tem uma alavanca perfeita, o músculo ele tem um torque de rotação a 90 graus, ele só tem força para rodar, ele não divide sua energia em tracionar ou comprimir. Então, 90 graus ele consegue produzir um torque, né, uma força, a gente chama de torque, que é o braço vezes a alavanca, muito maior. Então, ao medir a força que a gente executa com o braço a 90 graus, ele é mais forte aqui do que nessa posição ou nessa posição aberta. Então, esse gráfico ilustra isso. No movimento de extensão, a gente tem um torque perfeito aqui com uma leve flexão, tá? Que é nem totalmente fletido, que é a figurinha aqui do meio. E isso faz com que algumas teorias, né, como fator antropológico e de vantagens, nosso corpo ele é muito adaptado para subir em árvores, né, escalar. Então a gente tem uma força muito boa para subir, para puxar com o bíceps nessa posição e para subir, empurrar com o braço já quase em extensão. Então, estruturalmente, a gente é muito adaptado em subir nas coisas, né? Subir em árvore e assim por diante, segundo o Capandi, e numa análise aí podemos aí atribuir a um processo evolutivo, né, de nossos primatas, por serem mais adaptados, como há indícios que da Lucy, né, que foi um ancestral dos hominídeos, que há evidências relativamente recentes que ela caiu da árvore e assim por diante. Então mostram uma vivência, né, de subir em árvore. Enfim, vamos lá. Na sequência aqui, então a gente mostra em estudos biomecânicos a relação de força. Então, para empurrar, então aqui a gente observa, né, o vermelhinho para subir
é a força para estender, e o azulzinho para puxar. A gente observa aqui que para puxar a gente tem mais força de 2:1 do que para empurrar. Com o braço ao lado do corpo, a gente tem mais força para puxar do que para empurrar. Só que quando o braço está aqui embaixo, a gente tem uma vantagem melhor para empurrar do que para carregar. E aqui os exercícios, por exemplo, um tríceps, né, que a gente está fazendo, ou puxar um balde, um exercício terra, a gente tem mais vantagem aqui para o tríceps, por exemplo. E aqui é a ilustração de a gente subindo, aí, ou escalando. Voltando um pouquinho para pronossupinação, destaco aquele movimento em cadeia cinética aberta, né, onde que faz o movimento de cone, a cabeça do rádio ela fica mais centralizada, o movimento dela é pequeno. Alguns autores, lembrando, como o Newman, citam só no próprio eixo o movimento, enquanto que o Capanje ele é mais específico, mostra uma certa inclinação, um pouco de deslizamento, o que justificaria, por exemplo, uma terapia manual na cabeça do rádio, o que tem sido ensinado e tem sido praticado no dia a dia da clínica, para facilitar esses movimentos. Um pouquinho mais da estrutura do rádio ulnar distal, nós temos aqui a faceta, que vai se articular com todos os ossos do carpo, o ligamento capsular palmar, o ligamento colateral ulnar cortado em destaque. Temos também a fibrocartilagem triangular destacada na figura da esquerda, uma estrutura também em lesões de punho. Muitas vezes ela é acometida, é motivo de intervenção tanto da fisioterapia quanto cirúrgica, tá? Agora nessa movimento de artrocinemática. Quando você faz a pronação, os ligamentos palmares, quando você faz isso aqui, os ligamentos de baixo, os palmares, eles ficam mais frouxos. E o contrário ocorre também. Quando você faz a supinação, os ligamentos dorsais eles se afrouxam e gera tensão nos ligamentos palmares na supinação e vice-versa, tá bom? Em cadeia cinética fechada isso muda, né? A gente muda a artrocinemática, o osso muda. Então o que acontece? Quando eu posiciono, eu fixo minha mão, vou fixar aqui minha mão e faço o giro do meu cotovelo direito aqui, ó. O que a gente observa? Que a cabeça do rádio lá no cotovelo, ela fica fixa e quem mexe é a una, né? É ela que faz o movimento sobre o rádio. Quando minha mão está fixada na parede, aqui na rádio ulnar distal, o rádio também não se mexe. E é a una que vai fazer, né? O estiloide lá da una que vai girar e rodar em relação ao rádio. Beleza? Então essa é a compreensão que vocês têm que ter de movimento em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Na supinação, é 20 a 30% maior a força do que na pronação. Muito provavelmente a gente relaciona ao bíceps, que é um músculo com área transversa, uma área de secção transversa maior do que os outros músculos, o que pode justificar aí a força da supinação, tá? Comparado com o músculo pronador, os pronadores. Aqui eu ilustro mais uma vez o ligamento dorsal durante a supinação frouxo. Então, vamos lá. Na supinação, os ligamentos dorsais eles ficam mais frouxos, na pronação em tensão. O que acaba acontecendo, por exemplo, quando a criança, né, que ela está em processo, ainda tem os ligamentos muito frouxos, a articulação é muito móvel, né, os ossos também, o que acontece com uma frequência é que quando a mãe puxa, ou o pai, ou a própria criança, então já aconteceu várias vezes na clínica, o meu amigo estava dando banho na filha, a filha escorregou, não queria sair, ele falou, vamos sair, está na hora de sair, puxou a mão dela, a cabeça do rádio nessa tração, quando você puxa,
a cabeça do rádio, ela desloca e a criança não consegue fazer a pronossupinação, ela tem muita dor. Então tem que fazer uma tração para tentar posicionar. Quando é possível dá para fazer isso, mas se a criança estiver com muita dor, só sobre a anestesia, e aí vai tentando traciona, tenta pôr na pronossupino, e aí estende, ele volta no lugar. Mas tem que ter uma prática, e não é para qualquer um que você pode fraturar a cabeça do rádio também. Então, recomendo, se acontecer um acidente, se você não tiver habilidade, não tiver treinado para isso, recomenda-se ir para o pronto-socorro, para o médico ortopedista, tentar fazer, se não conseguir, anestesia, e aí tenta fazer de novo, mas é importante acalmar a criança, mas é difícil, a criança sente muita dor, paradinha se ela não sente dor, mas vai fazer ou vai esticar, ela reclama muito de dor. E uma outra criança que aconteceu também, que eu me lembro, estava brincando de pega-pega, e a criança foi para lá, a outra puxou, e aí deslocou também. Então é muito comum, infelizmente, por isso que a gente não recomenda que os pais fiquem brincando de puxar, né? Tem muitos pais que ficam puxando, brincando, pegando na mão a criança, e a criança relaxada vai e pode deslocar a cabeça do rádio nessa posição. O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça sem deixar de brincar? Uma estratégia é pedir para a criança segurar. Então, quando a criança segura, em vez de você puxar na mão da criança, ela segura. O que a gente já aprendeu na aula? Que os músculos, tanto do braço quanto do antebraço, eles promovem uma coaptação. Então, você não deixa distanciar muito essa articulação e nem ter essa lesão de ligamento. Então, a criança segurando, não tem problema. Ela pode brincar, fazer força desde que ela segure. Então, isso ajuda a manter a contração. Agora, quando você segura, a criança relaxa, ela não tem essa coaptação articular, é onde é mais fácil de deslocar. Ok? Então, vamos lá. Para finalizar, eu quero destacar, então, algumas considerações clínicas que vocês vão abordar isso no dia a dia de vocês, na vida profissional, principalmente na área ortopédica, mas que a base é essa aula de cinesiologia biomecânica. Então, a primeira foto do arremessador, se vocês observarem a primeira, segunda, terceira, quarta foto, o cotovelo tem um grande estresse em valgo, não sei se vocês repararem. Quando a pessoa vai arremessar, o estresse é muito grande nessa articulação. Então, muitos atletas, por conta do arremesso do beisebol, têm lesão do ligamento colateral medial. E aí, o fortalecimento dos músculos flexores e pronadores ajudam muito para tirar o estresse só do ligamento, a gente fortalecer e dar um reforço para os estabilizadores dinâmicos ajudarem os estabilizadores estáticos. Essa é uma teoria que a gente aplica baseado na cinesiologia biomecânica do cotovelo. Mas o mecanismo de lesão é esse. Na figura de baixo, aqui à esquerda, no frigorífico, é muito comum profissionais dessa indústria, já fui conhecer, é pesado, a linha de produção do estilo fordista ainda existe, então aquelas esteiras passam com as carnes, as pessoas fazem o mesmo movimento, corta, então o estresse nos tendões é muito grande, então é muito comum, em todos os países, não é só no Brasil, mas estudos de outros países mostraram que a incidência de lesão no cotovelo, propriamente nos tendões, então as epicondilites, tanto lateral quanto medial, são muito frequentes nessa população, pelo excesso de movimento repetitivo. Aqui, no meio, uma radiografia de uma fratura, então é uma fratura de úmero distal, que pode levar a uma rigidez, então o movimento é muito importante, mas é possível restabelecer normalmente, né, o movimento. E aqui é um paciente, um caso real, lá da clínica, que teve uma fratura de cotovelo. A gente observa um leve perda de movimento de flexão à direita e da extensão também. Pessoal, terminamos. Agora, na última aula, tem uma atividade que eu vou passar para vocês, que é digitem aí no cursor bit.ly/cotovelo, _USP 2020, esse link, e tem uma atividade para que vocês exercitem aí o conhecimento de vocês. Forte abraço, até a próxima e fiquem em casa. Valeu, abraço.